Doutora, hoje a gente está aqui para falar de diabetes, né? Hoje uma doença que causa, basicamente, eu acho que mais de 70% da população brasileira. Sim. A diabetes, eu vou perguntar, diabetes tem cura? Então, dependendo do ângulo que a pessoa vê o que é a cura, né? Porque muitas pessoas acham que ter cura do diabetes é você não ter a doença, mas voltar a comer tudo que você comia antes, né? E a gente sabe que não é muito bem assim. É totalmente passível de ser revertida, né? A diabetes, dizem, né, que é uma doença crônica e progressiva, ou seja, ela vai evoluindo com o tempo até as complicações, mas você não é obrigado a ser assim, né? Ela é totalmente passível de reversão. O que seria a reversão? É você controlar a sua glicemia, ter o açúcar normal, mas sem remédios, sem medicações. Mas, claro que isso você vai conseguir com a alimentação adequada, que nem sempre é a saudável, entre aspas, né? Porque muitas vezes as pessoas têm alimentação saudável, mas a raiz do problema ainda está na alimentação saudável dela. Quais são, perguntando assim para a senhora, porque muita gente em casa, às vezes, não detecta essa doença no começo, na raiz. Quais são os sintomas da diabetes? Então, quando o diabetes já está instalado, né, aí você tem uma tríade mínimo, né, que é muita sede. A pessoa tem muita sede devido ao excesso de açúcar. É como se tivesse, imagina aí um meio copo de água com muito açúcar, fica grosso, entre aspas. Não é para dizer que a nutricionista falou que o sangue é grosso, mas é que dá muita sede por causa disso. Por você beber muita água, você vai fazer muito xixi. Então, você vai muitas vezes ao banheiro, acorda de madrugada para ir ao banheiro, né? Então, isso é uma parte bem chata. E uma outra coisa também que é muita fome. A pessoa come, mas continua tendo muita fome. Mas isso é quando o diabetes está instalado. Aí já é meio que, entre aspas, tarde demais. Você pode reverter, mas já tá lá. Uma forma de você saber se você tem diabetes, mas que ainda não está instalada, é através da insulina em jejum. Você precisa solicitar o exame insulina em jejum. Através dele, você vai saber se você tem resistência à insulina, que é a fase 1 do diabetes. Porque as pessoas se enganam achando que, eu só tenho pré-diabetes, tá tudo bem. Mas não está tudo bem, não. Você já tem diabetes, só que na fase 2. Né? Então, a resistência à insulina é a fase 1, que é quando seu açúcar está normal, você vai receber parabéns do seu médico, só que a sua insulina está alta. Então, quando a insulina está alta, já é indício de que o corpo está dizendo: olha, fulano, te acorda, precisa melhorar isso daí, precisa baixar essa insulina. E um detalhe também, se você tem gordura no fígado, né, não é diabetes, não tem nada, mas tem gordura no fígado, fique atento, porque é o fígado te avisando que você vai se tornar diabético daqui a muito pouco tempo. Então, tem gordura no fígado, tem insulina alta, você pode vir aqui comigo para a gente conversar e resolver esse problema. Precisa baixar a insulina, deixar dentro dos níveis normais, que é até 10. E quanto à alimentação, existe uma alimentação saudável para evitar o diabetes? Existe uma alimentação que a gente chama de low carb, né, que é low de baixo e carb de carboidrato. Então, a raiz do problema não é a insulina alta, né? Então, se eu só tenho insulina alta se eu como muito carboidrato. Porque as pessoas pensam que é só o açúcar. Não uso açúcar. Mas você acaba no prato de arroz, né? Você acaba no prato de macarrão, de batata, de feijão. Mesmo sendo integrais ou não importa, gente. Quanto mais carboidrato você consome na sua alimentação, mais açúcar alto você vai ter e mais insulina alta você vai ter e o diabetes vai ser instalado, né? Então, a alimentação adequada é low carb, ou seja, é baixo carboidrato. Irlande, vou deixar de comer arroz? Não precisa deixar de comer arroz, mas bora combinar. Você sabe no fundinho lá que a quantidade de arroz que você está comendo, a quantidade de massa que você come, é um pouquinho maior do que deveria, né? A gente sempre tem essa noção. Mas aí é reverter isso, aumentar as proteínas, aumentar os vegetais de baixa amida e reduzir a quantidade de carboidrato. Isso ajuda você a não se tornar diabético, né? Mas e os diabéticos também, dependendo do nível, se está descontrolado, é interessante reduzir bastante o carboidrato, fazer uma low carb mais restrita, até normalizar a situação. Normalizou? Aí pronto, pode aumentar mais um pouquinho, para poder ter uma vida normal, né, de certa forma, ir aos eventos que quiser, comer as comidas que gosta, mas tem que arrumar a casa primeiro, apagar os incêndios, para depois ter uma vida tranquila, normal. Doutora, para as pessoas que estão em casa, que não sabem o que é o carboidrato, tem como a senhora explicar para as pessoas onde que está
nos alimentos esse carboidrato? Sim, claro. Todos os carboidratos é o que a gente pode encontrar nos cereais, né, que é trigo, aveia, centeio, cevada. Os grãos, né, que são feijões, feijão e companhia, qualquer tipo de cor de feijão, a fava, a lentilha, a ervilha, a soja. Então, os grãos eles são muito ricos em carboidrato. As raízes, né, a macaxeira, a batata doce, a batata, a beterraba, então tudo que a gente arranca do chão também são muito ricos em carboidrato. E também as frutas, né? Infelizmente, para quem gosta muito, também é rico em frutose, né, que é o açúcar das frutas. Ah, então não vou comer nada, vou viver de ar, como me falam nas redes sociais, né? Vou viver de ar e vou comer mata e água. Não, mas você, dependendo do grau que você está, da sua condição de saúde, você pode estar consumindo esses alimentos, mas numa quantidade que não te prejudique. Né? E para isso que se dá as combinações, né? Com as proteínas, geralmente são carne, frango, peixe, atum, ovos, né? Tudo que for bicho, né, é proteína, então você pode estar combinando eles para que possa amenizar essa subida do açúcar, né? Porque tudo que a gente come desses alimentos que eu falei para vocês sobe muito rápido, né? E esse é o problema do diabético, que ele não consegue pegar essa subida, né? Então fica alto, aí vai baixando mais lentamente. Enfim, basicamente esses alimentos, você precisa saber combiná-los, né, com as proteínas para baixar e as gorduras também. Consumir muito líquido, beber muita água, ajuda? No diabetes, não. Assim, não vai interferir em nada no diabetes, mas vai te manter hidratado e é necessário, é preciso tomar bastante água. Né? Sempre combinar a questão da urina, sempre que você for urinar, tá branquinho, da cor da água, tá ok. Tá amarelinho, tá amarelo, amarelão, tomar água até ficar da cor da água. Então, é sempre bom estar verificando isso, mas a água vai melhorar o diabetes. Não vai, não. Não tem nenhum tipo de relação, não. E uma pergunta crucial. Quem já diagnosticou com diabetes pode consumir bebida alcoólica? Então, isso é uma boa pergunta. A cerveja a gente chama de pão líquido, né? A cerveja vem da cevada. Cevada é um cereal, né? Então, trigo, aveia, centeio, cevada. Então, tem bastante carboidrato. Além do carboidrato em si, tem a questão do álcool, né? Qual é o problema do álcool? Além de fazer mal em geral, independente da pessoa que tiver doença ou não, o fígado ele compete, né? O álcool e o açúcar ele compete pela metabolização do fígado. Então, quando o diabético consome muito álcool, né, ele pode vir a ter hipoglicemia, porque o fígado ele não metaboliza o açúcar, né? Fazendo com que a pessoa tenha hipoglicemia, mas vai priorizar o álcool porque é tóxico e ele precisa eliminar aquilo o mais rápido possível do corpo da pessoa. Então, não é uma boa ideia combinar esses dois, não. Eu gosto, onde aí? Dependendo do seu diabetes, né? Não exagerar na bebida, se você quiser consumir, até porque tudo é opção, tudo é decisão, na verdade. Então, não exagerar demais na cerveja, mas, de preferência, não consumir. Agora há pouco você falou gordura no fígado, né? Sim. Muita gente, eu tô com uma gordurinha no fígado e acha que isso não é importante, é tudo bem. Tem que se preocupar? Tem que se preocupar muito, né? Primeiro porque a gordura no fígado, ela está diretamente relacionada à resistência à insulina. Então, por que tem gordura no fígado? É porque você come tanto carboidrato, tanto açúcar, e é o fígado que transforma esse açúcar em gordura, né? O excesso, a gente não pode jogar fora, infelizmente. Transforma esse açúcar em gordura, só que é tanto açúcar que ele não dá conta e começa a armazenar nele mesmo. Então, quanto mais gordura você tem armazenado no fígado, naquela barriguinha, na circunferência abdominal, mais resistência à insulina você tem. Porque quando a insulina vem para trazer o açúcar, a célula diz, não, está cheia. Não quero mais porque está muito cheio aqui de gordura, né, de açúcar e tal. Então, acaba tendo essa resistência. Então, gordura no fígado é igual a... Já você vai ter diabetes daqui a 3, 5 anos. Tem muita gente, né, doutora, em casa, que pensa que a gordura no fígado é só para quem bebe, para quem consome bebida alcoólica. Sim. E, na verdade, não é, né? Não, no caso, é cirrose, né? Para quem bebe muito, o fígado metaboliza tanto álcool que ele acaba necrosando, né? Que a gente chama de cirrose. Mas se você tem gordura no fígado, grau 1, grau 2, grau 3, não se importa, né? Ele pode se tornar cirrose também. Né? Ele pode vir a desenvolver necrose e aí você vai ter que fazer transplante, aquela confusão toda. Mas, de preferência, descobriu gordura no fígado, não é aquela coisa. Você só tem uma gordura no fígado, não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar muito. É urgente limpar até o fígado, porque é ele que metaboliza tudo.
Então, tem gordura no fígado, é resolver o problema imediatamente. Só para encerrar, qual o recado que você deixaria para as pessoas que estão lhe ouvindo nesse momento, lhe assistindo e vendo essas dicas que são muito importantes? É interessante que você busque conhecer o problema, né? A gente nunca pode combater algo que a gente não conhece. Então, tem pessoas, por exemplo, que são diabéticas há 10, 20, 30 anos, que não sabem nem por que se tornou diabético, não sabem nem como que isso funciona. Então, você precisa conhecer, e além de conhecer a doença, para você saber como combatê-la, é conhecer os alimentos, né? Saber o que é um carboidrato, onde que encontra, proteína, como combinar, qual a melhor combinação. Isso você precisa buscar, isso você precisa aprender para quê? Para você ter independência, independência alimentar, sem ficar precisando de alguém para dizer o que você deve ou não deve comer. Então, aprender é o melhor caminho para a resolução do problema. Eu acredito que qualquer problema, né?